Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Caderno de Tarô, né? Ao nosso canal, sejam bem-vindos. E hoje eu vim falar sobre erros que os estudantes de tarô mais cometem, tá? São os principais erros. E alguns desses erros eu já cometi. Eu trouxe esses três tipos aqui de oráculos para ilustrar, tá? Um erro muito basal que quem está iniciando os estudos, por falta mesmo de conhecimento específico, por dito popular, tem essa confusão. Que confusão que é? Achar que qualquer tipo de carta é tarô, né? Qualquer jogo de cartas é um tarô. Então vamos lá. Isso aqui, esse Everyday Witch, é um oráculo. Ele é um oráculo de cartas, tá? Eu não jogo nada, vocês sabem disso. Ele é um oráculo de cartas e ele não é tarô, tá bom? Isso aqui não é tarô. Isso aqui é um oráculo de cartas, tá? Todas essas cartas aqui são oraculares. Oráculo que você pode usar para fins terapêuticos e divinatórios. Então isso aqui é um oráculo de cartas. Não é um tarô, porque não tem estrutura de tarô. Não tem arcano maior, arcano menor, carta de corte, naipes. Por mais que as cartas tenham elementos, tá? Elemento do fogo, elemento do ar, ainda assim não é uma estrutura de tarô. Então, é um exemplo, ok? A gente vai diferenciar tarô e oráculo. Então, isso aqui não é um tarô, é um oráculo de cartas. Vou deixar ele aqui do ladinho. O erro do estudante é achar que tudo é tarô, tá? Então, isso aqui não é um tarô, é um oráculo de cartas. Isso aqui é um tarô, ele é um tipo de tarô, é o tarô de Marsella. A gente tem vários aí tipos de tarô. Então esse aqui é o tarô de Marsella, é um tarô com fundo dourado, Golden Marseille. Eu amo esse tarô, é um deck muito bonito, muito gostoso, tem um acabamento especial. Isso aqui, tá, esse baralho, essas lâminas, tá, essas cartas, é um oráculo, tá, um oráculo de cartas e é um tarô, porque tem estrutura, tá? Quando a gente fala a palavra tarô, nós estamos nos referindo à estrutura, arcano maior, arcano menor, cartas de corte, naipes, né? São numeradas. Então isso aqui, ele é um tarô. Vou deixar aqui do lado, que eu vou ilustrar com, né, outros errinhos. E aqui nós temos o Lenormand. O Lenormand, também chamado de baralho cigano, às vezes Petit Lenormand, ele não é um tarô, tá? Ele é um oráculo de cartas. Então, assim, todas essas cartas aqui são oráculos, mas ele não é um tarô, tá? Ele é o baralho cigano, ou o Lenormand, ou o Petit Lenormand. Ele tem uma estrutura única, tá? Então, o Lenormand, ele tem 36 cartas, todo baralho cigano tem 36 cartas, tá? Todo Lenormand é igual. Todo oráculo de carta não é igual. Tem oráculo que tem 100, tem oráculo que tem 50, tem oráculo que tem 44, esse aqui tem 50 cartas. Então, todo Lenormand vai ter 36 cartas, da mesma forma que o tarô ou vai ser dividido em arcanos menores, 22 cartas, ou todo o deck, 78 cartas. E esse aqui, ele é o Lenormand. Quando eu falo que Lenormand não é tarô, é porque ele tem uma estrutura única, ele tem uma abertura única que chama mesa real, tá? Ou Gret Tableau, que você usa todas as 36 cartas e você desmembra a vida do consulente. Você consegue enxergar muita coisa, praticamente tudo. Você tem uma visão diferenciada, você tem uma perspectiva diferente da vida do consulente. Então, às vezes em fórum, tá? Quando eu vou conversar com alguém, eu falo que o baralho cigano ele não é tarô, não é para minimizar o baralho cigano, porque ele não é tarô, ele é um oráculo e ele já é o baralho cigano. Ele tem uma estrutura própria e uma abertura própria, tá? E é um deck muito gostoso, gente, é bem objetivo, adoro, adoro. Vou fazer um vídeo mostrando todos os meus decks, eu tenho vários. Então, o primeiro erro do estudante é confundir qualquer carta com tarô. Não é isso, tá? O tarô tem uma estrutura diferenciada, baralho cigano também, a gente tem outros tipos de decks, tá? Tem o Keeper. O Keeper é parecido com o baralho cigano, ele é alemão e tem uma estrutura própria, tá? Tem um lado certinho para ler da esquerda para a direita. A gente tem também a Sibila Italiana. Ela não é um tarô,
ela é um oráculo e também é sibila. Tem várias sibilas, né, muda a ilustração, mas a sibila italiana é uma leitura própria que a gente faz dela. Então, isso é bem legal, tá? Qual que é o segundo ponto que todo estudante de tarô erra? Eu vejo muito, tá? Quando algum amigo vai ler carta pra mim, que está estudando, ele não utiliza estrutura. O que é estrutura, tá? Você embaralha a carta, você faz uma pergunta e tem a tiragem. Lembra? Presente, passado e futuro. Vocês lembram disso, da tiragem? Então, o erro de muitas pessoas é não realizar a abertura. Ele começa a jogar cartas aleatórias e não interpreta o que cada casa representa. Desse jeito, né, você vai ter uma jogada bem limitada. Eu acho que eles veem, né, os tarólogos jogando várias cartas e acham que é só você dispor as cartas sem ter uma estrutura, tá? Cada casa tem um fundamento. Por que que tem que ser dessa forma? Se cada casa tiver, tá, o fundamento dela, a carta ela pode representar algo positivo ou algo negativo na onde quer que ela caia. Então a gente está com a justiça e a casa é um desafio. Você vai interpretar, tá, o significado de desafio da justiça. A casa é uma casa que vai representar o seu futuro. Então, é algo, alguma coisa que você está buscando no futuro. Se é o passado, é algo que já foi. Se não tem essa estrutura, você não sabe se você está lendo o futuro da pessoa, o passado, o presente, se é um desafio, se é algo que a pessoa está conquistando. Então, sem essa tiragem, sem a abertura adequada, o estudante de tarô ele vai ter uma dificuldade para ler as cartas, tá? Só aprender o significado não é o suficiente. Você precisa, né, usar uma estrutura. Uma cruz celta, um péladan, templo de Afrodite, tiragem, né, de uma carta, de duas, de três. Mas tem que ter uma estrutura para você conseguir fazer essa leitura. Sem ela, vocês não conseguem ler. Ai, mas eu conheço um tarólogo experiente, ou então eu sou um tarólogo há 37 anos, comecei a estudar em 1715 e faço diferente. Eu estou falando de estudante, tá? Não estou falando de você, profissional de tarô, que está caindo aqui no vídeo, né? Que já tem anos de carreira. Estou falando sobre estudantes de tarô. E essa era a minha dificuldade, tá? Quando eu peguei o tarô, eu só aprendi os significados e começava a jogar. Dispunha as cartas, não sabia quantas cartas que você joga, não jogava de forma aleatória, tá? Dispunha as cartas, fazia um desenho bonito, achava que eu estava, né, arrasando e não era bem assim, não tinha estrutura nenhuma naquela leitura que eu estava fazendo. Qual que é o terceiro erro que os estudantes de tarô, tá, cometem? Não ler tarô. Isso parece, tá, um pouquinho controverso, mas o que que é esse erro? Vocês, tá, eu falo por mim também, nós estudantes, eu me considero um eterno estudante, eu ainda vou estudar, faço workshop, né, tem alguns cursos de tiragem terapêutica, tiragem do amor, né, tem alguns cursos que eu faço com o Daniel Atala, vira e mexe eu ganho algum cupom, algum cursinho e tô fazendo com ele. Então, o que que acontece, tá? Como assim não ler o tarô? A gente fica tão preocupado em estudar, estudar, estudar. Você só tá estudando tiragens, você só tá estudando, né, significado de cartas, combinações de cartas, e na verdade você não está praticando, você não realiza a abertura. E isso aconteceu comigo. Então, assim, eu só estudava e não fazia leitura nenhuma. Isso não vai te fazer ser um tarólogo, tá? Você precisa fazer uma abertura. Mas aí você fica pensando quando que eu posso fazer? Quando você se sentir confortável, tá? Ou então faça para uma pessoa que você conhece, deixa claro, estou aprendendo, tá? Posso ter que consultar um material, consultar um livro, mas estou aprendendo. É assim que você aprende. Se você não abrir as cartas, você
vai ficar sempre estudando, tá? Você precisa perder esse medo. Comece com si mesmo, comece com um familiar, com um amigo, porque senão você sempre vai ficar estudando e não abrindo carta nenhuma. Não que seja ruim estudar, tá? Mas você, fazendo uma leitura, você está colocando em prática aquilo que você aprende de cada carta. Qual é o quarto erro que eu vejo muito, tá? Por exemplo, esse aqui é o tarô de Marsella. O tarô de Marsella para o tarô de Rider-Waite-Smith, né, que é aquele tarô mais tradicional, que eu mais uso no canal, é o meu favorito. A gente tem 3 tarôs principais, que têm estruturas e significados diferentes. A gente tem esse, que é o de Marsella. Nós temos o tarô de Rider-Waite e tem o tarô de Etela, tá? Livro de Thoth, tarô de Etela, que é do Aleister Crowley. Então são esses 3 tipos de tarôs, tá, que a gente utiliza-se. Os 3 são significados completamente diferentes de uma carta para outra. Então a gente não pode ficar atento a apenas uma literatura. Como assim? Eu não posso comprar esse deck, né, o tarô de Marsella, e utilizar somente esse livretinho que vem aqui. Eu acho que ele ensina um significado, tá? Ele tem aqui, né, as de espadas, né? A conquista, a inteligência, sucesso. Ele tem uns significados sucintos, mas é muito raso, é muito pouco. Então, o que a gente tem essa dificuldade, tá? Que tá começando? Achar conteúdo para ler o tarô. Né? Então, assim, você comprou um tarô, esse Little White Book, esse livretinho que vem dentro do tarô, não é o suficiente para você ser um tarólogo, tá? Tem um significado legal para você usar, mas só com ele, né, tenho a visão de que é insuficiente para ler cartas. Só com ele não dá. É interessante você pegar mais de um livro, você ver vídeos, tá? Tem outros canais aí de tarô que tem propostas diferentes da minha, né, de ensinar, mas geralmente eles fazem aberturas, mostram alguns significados. Eu tenho uma apostila, todo o vídeo que eu escrevo curso de tarô no título, eu deixo uma apostila em PDF gratuita, tá? Para você acessar, que tem significado de carta, tiragem, combinação de carta, né, a história do tarô. Então é muito gostosa essa apostila. Só para ela dá para você dar uma base boa? Dá, mas mesmo assim eu aconselho a dar mais uma lidinha, a pesquisar alguns vídeos e sempre se estudando, né? Se atualizar com o mundo, com o cotidiano, né? Se atualizar, não que o significado das cartas vão mudar, mas às vezes você pode encontrar um significado novo na carta. Então isso é importante. E o último, tá? O último ponto, assim, que a gente faz errado, né, é não usar a intuição. Se você é estudante de tarô, né, você estuda muito tarô, você segue à risca o significado da carta. Aqui, né, Cavaleiro de Copas, você vai seguir à risca o significado dessa carta. Mas a carta mostra uma imagem, mostra um desenho. O de Marsella é um pouco mais limitado, tá bom? Mas tem cartas que têm imagens melhores. Então se permita a ver o que está acontecendo na carta. Se permita usar a sua intuição também. Porque se você usar somente o significado à risca que você lê do livrinho, ninguém precisaria pagar, né, para ter uma consulta de tarô. Compra um deck e pega o livro e lê o que pode acontecer ali. Então, se permita a olhar o que está acontecendo na carta e usar a sua intuição. E você usando a sua intuição, você vai começar a ficar com ela mais aguçada, você vai utilizá-la mais vezes, sua leitura vai ficar mais completa, sua leitura vai ficar mais rica. Então, utilize a intuição. Vê o que está acontecendo na carta. É uma pergunta sobre o amor.
Então dá uma olhadinha aqui, a carta dos enamorados, tal, dos amantes, é uma carta bem favorável ao amor. Mas aqui a gente vê que parece que ele tá dividido entre duas pessoas. Então você não vai falar, nossa, o amor vai dar certo. Olha pra carta, não parece que ele tá dividido? O Cupido vai escolher apenas uma pessoa, não dá pra ele ficar com essas duas pessoas. Então ele vai flechar apenas uma. Então você pode passar isso pro consulente, olha, você pode estar dividido entre duas pessoas no momento, mas o destino, tá? Vai escolher apenas uma pessoa. Você corre o risco de ficar sem ninguém. Você tá pensando muito e vai ficar sozinho. Então se permita usar a sua intuição. Isso é muito importante para a leitura, deixa ela rica, deixa ela, maravilhosa. Gente, essas são as dicas de hoje que eu queria passar. Se você curtiu alguma dessas dicas, tá? Deixa aqui embaixo qual você já cometeu, qual erro que você já fez. Eu já fiz praticamente todos esses erros. Eu achava que todas as cartas eram tarô, eu não utilizava a minha intuição, eu jogava a carta sem utilizar a estrutura e só com o livretinho aqui, sem pesquisar mais nada, eu achava que eu estava abafando, já era o profissional. E não é bem assim, né? Então eu vou ficando por aqui, deixa um joinha se você curtiu o vídeo, coloca aqui qual a dificuldade que você está passando, vai que é uma dificuldade diferente dessa e pode ser dificuldade de outra pessoa que acompanha o canal também. Um forte abraço, até mais, tchau, tchau.